Olá, eu vou compartilhar a minha experiência com a depressão. Como eu descobri, como foi meu processo, quanto tempo eu demorei para descobrir, como eu tratei. É um processo que ainda está acontecendo porque ele é muito recente, então eu vou trazer aqui o que eu tenho hoje, né, de percepção, o que eu consegui realizar até hoje. Nós estamos em dezembro de 2022. Meu nome é Carolina, eu tenho 33 anos de idade e sou médica veterinária. O meu processo de depressão aconteceu na gravidez do meu filho, que hoje tem 1 ano de idade. Vai fazer 1 ano e 1 mês daqui a alguns dias. Mas se você não é mulher ou se você não tem filhos, fica mesmo assim, porque eu vou falar sobre depressão. E mesmo que não seja numa gestação, depressão é depressão, né? Então, o meu processo foi assim. Eu estava morando em Uberlândia, Minas Gerais, me mudei para São Paulo. Assim que eu me mudei, eu descobri que eu estava grávida. Não foi planejado. E aí começou o pré-natal, né? Começaram os exames. E aí nós descobrimos que era uma gestação anembrionada e que passaríamos por um aborto. Passei pelo aborto, isso tudo em meio a uma mudança de estado, mudança de cidade, ficar longe da minha mãe e da minha irmã, né, que são a minha família mais próxima. Enfim, tudo tentando entrar nos eixos e daí vem uma paulada dessa. E aí, depois do aborto, eu conversei com meu marido e nós decidimos adiantar o plano de ter filho, né, que já era um desejo nosso. E aí nós adiantamos para logo em seguida do aborto. E aí engravidei, então essa gravidez sim foi planejada, essa segunda gravidez. Eu tinha consciência de que eu não estava estável profissionalmente, financeiramente. Eu tinha consciência de que eu tinha invertido a ordem, né? Porque a minha ideia era chegar em São Paulo e focar no meu trabalho, focar no financeiro para depois ter filho, e eu resolvi inverter por conta dessa história do aborto e tal, um acordo entre mim e meu marido, para nós funcionou dessa forma, mas isso me custou bastante. Bom, engravidei e aí deu tudo certo com o bebê, né, que hoje é meu filho, ele chama Pedro. E só que durante a gestação eu comecei a sentir muita tristeza, vontade de não fazer nada, queria só ficar deitada. Isso começou já no primeiro trimestre da gravidez e se estendeu por toda a gravidez. E eu não percebi que isso era um sintoma de depressão, eu achei que fosse normal da gravidez, achei que fazia parte. Quando a gente está mergulhada ali nas emoções, né, no momento, acho que a gente não enxerga mesmo. E meu marido chegou a ficar preocupado com essa história, comentou com o médico, né, que nos acompanhava, o obstetra, que foi quem fez o parto do Pedro. Ele recomendou que eu procurasse ajuda de psicólogos ou de médico, e eu acabei não indo. Eu achei que estava tudo bem, que era só uma tristeza temporária, que passaria. E aí fiquei convivendo com aquilo, né, só querendo que a gravidez passasse o mais rápido possível para eu poder sair daquela situação. Era horrível viver daquele jeito, eu não tinha energia, eu não tinha alegria. As alegrias, elas eram muito pequenas e muito transitórias, assim. Então, na maior parte do tempo eu estava triste, eu estava cansada, eu estava desanimada, eu não via muita perspectiva de futuro. Hoje, eu acho que grande parte disso foi a questão do meu trabalho. Porque como meu trabalho ainda não estava estabelecido da forma como eu gostaria que estivesse, eu acabei trabalhando de uma forma que eu não acredito muito, que eu não gosto. Então eu fui trabalhar para os outros. Eu estava fazendo isso na gravidez, né? Foi um plano meu, né? Eu falei, eu não vou investir agora no trabalho do jeito que eu quero, que eu gosto, porque isso
despende muita energia. E agora a minha energia está voltada para gestação, para depois ter o bebê. Eu quero poder ficar um tempo em casa, eu não quero me apressar para voltar ao trabalho. Então eu pensava que se eu tivesse alguma coisa própria, né, um trabalho autônomo, como autônoma, que eu iria me forçar a voltar mais rápido. Então eu queria ter essa pausa. Então eu tomei essa decisão de ficar trabalhando para os outros e tal na gravidez de uma forma que eu não gostava, para que depois eu pudesse ter esse tempo e tal. Não sei se foi a escolha certa, acho que foi, acho que tá tudo certo, né? Mas eu acho que isso me custou bastante, porque eu não era feliz, né, no trabalho. Então foi bem tenso para mim. E daí quando o Pedro nasceu, eu não tinha para onde voltar. Eu não sabia o que eu ia fazer. Eu tinha que começar do zero. E aí eu tava ali com um bebê pequeno, passando por todos os perrengues, todas as dores e delícias, né, de ter um bebê pequeno em casa, sem saber para onde voltar, como voltar. E então, como eu disse, não sei se seria diferente se fosse ao contrário, se talvez fosse mais fácil, não sei, mas essa é a minha história. Quando o Pedro nasceu, eu melhorei em relação ao que eu tava na gravidez. Então eu acho que parte da minha depressão tem sim a ver com a questão hormonal, né, com os hormônios da gravidez. Mas acho que só parte, como eu disse, eu acho que o trabalho também influencia bastante. E agora eu vou abrir um parênteses a respeito de mudança. Aí nesse meu processo de melhorar, depois que o Pedro nasceu, quando eu comecei a fazer terapia e tal, que eu já vou contar essa parte, eu entendi, em uma das consultas médicas que eu fiz, eu entendi que eu tenho dificuldade de lidar com mudanças muito bruscas. Quando eu tinha uns 8 meses, os meus pais se separaram e eu e a minha mãe nos mudamos de estado. Nós morávamos em São Paulo, eu sou nascida em São Paulo, e nós mudamos para Minas Gerais, para Belo Horizonte. E ficamos morando lá por um ano, acho. Depois nós voltamos, porque a minha mãe e meu pai voltaram, né? Então eles ficaram um tempo separados, voltaram e ficaram casados por muitos anos, até o meu pai falecer. E aí nós voltamos a morar em São Paulo. Eu não lembro de tudo isso, né? Eu lembro de uma parte da volta para São Paulo, assim, eu lembro muito pouco, mas eu acho que de alguma forma isso marcou a minha alma. E aí moramos então em São Paulo a vida inteira, depois disso, né? E quando eu tinha 22 anos de idade, o meu pai faleceu. Teve um infarto fulminante. Morávamos eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. Foi uma surpresa para todo mundo, a gente não imaginava. Meu pai tinha 53 anos de idade, eu tinha 22, a minha irmã tinha 15. E aí foi uma bagunça geral na nossa família. Nós resolvemos voltar a morar então em Minas Gerais, né, em Uberlândia. E quando chegamos lá foi muito difícil, porque tinha todo o luto da situação com meu pai, né? Tinha que lidar com uma mudança de estado, uma mudança de cidade, uma mudança de estilo de vida, uma mudança cultural. Foi bem pesado. Uma mudança de família, né? Porque a nossa família era a família de São Paulo, né? Então, embora minha mãe tivesse família lá, é diferente. Foi diferente. Então, até me adaptar foi muito difícil. Eu não sei nem se eu cheguei a me adaptar. Eu fiquei morando 8 anos e meio em Minas Gerais. Eu não sei nem se eu cheguei a me adaptar. E aí, resolvi voltar a morar em São Paulo depois de tudo isso. Depois de estar estável na minha profissão, financeiramente, lá em Uberlândia. Resolvi voltar a morar em São Paulo. E aí, tudo isso aconteceu. Então, no meio de ter que lidar com uma mudança, ainda tive que lidar com um aborto, lidar com uma gestação, lidar com um bebê pequeno em casa, lidar com um novo casamento. Enfim, então acho que a minha depressão veio de tudo isso. Dessa mudança. Foi uma escolha minha, mas não é porque foi uma escolha minha que significa que seja fácil, né? Então, essa mudança em todos os sentidos, né? Mudança de estado, mudança de cidade, mudança de trabalho, mudança financeira, mudança do corpo, mudança da vida, porque quando chega um filho, tudo muda, a vida muda muito. E
é aquilo, quando você não é mãe, você sabe que muda, né? Mas você não tem noção do que é, exatamente de como você vai encarar isso, né? E aí, quando eu tava com um bebê pequeno, não lembro se o Pedro tinha uns 3, 4 meses, eu comecei a fazer terapia. E parece que com o filho eu tenho a sensação de que, assim, tudo que eu tentava jogar para debaixo do tapete, todos os problemas, as minhas dificuldades de lidar com alguma coisa que eu tentava jogar para debaixo do tapete, parece que, de repente, quando eu tive o filho, eu tive o Pedro, não, agora não dá mais para jogar para debaixo do tapete, você vai ter que olhar. Parece que a coisa escancara, assim, na minha cara. E aí eu tenho que olhar para isso. E aí cá estou eu olhando para isso, né, em terapia desde então, desde os 3, 4 meses do Pedro, eu não lembro exatamente. E aí eu fui melhorando, fui me sentindo melhor. Mas foi só quando o Pedro tinha 6 para 7 meses que eu lembro de sentir, em uma determinada situação, alegria verdadeira, e uma alegria que durou. Assim, eu tive alegria num dia, eu vi que no dia seguinte eu continuava feliz por aquela situação que realmente era muito boa. E aí no outro dia eu continuava feliz e eu falei, nossa, eu tô sentindo alegria. E eu fiquei muito emocionada na época, assim, de sentir alegria de novo, de me sentir viva de novo, de alguma forma. Porque a depressão, ela é isso, né? Ela é essa desvitalização, né? Essa falta de energia, essa tristeza. E é muito ruim, né? Ficar nesse mundo, eu achei muito ruim. Acho que não tem quem ache bom, né? E foi muito bom sentir a alegria de novo, sentir a vida de novo pulsar. E vale dizer que todos esses meus sentimentos de tristeza e tal, na gestação, ou mesmo depois que o Pedro nasceu, todos eles eram relacionados a mim, não tinham a ver com o meu filho. Eram bem separados, assim. Eu nunca o culpei por nada disso. Isso pra mim é bem claro. E aí depois disso eu tava melhorando e tal, e aí a privação de sono que piorou. Enfim, isso é um assunto pra talvez um outro vídeo pra gente falar sobre sono de bebê. Mas o sono dele piorou depois de um tempo, né? O sono do bebê não é linear, faz parte. E aí o sono dele piorou, eu comecei a ter crises de ansiedade por conta disso. Eu nunca tinha tido uma crise de ansiedade, né, de ter manifestações físicas mesmo. E aí pra mim foi muito pesado, assim, muito pesado passar por isso. Na hora que eu tava, parecia que eu tava melhorando, que eu tava reagindo, eu tinha voltado a trabalhar, começado a trabalhar quando o Pedro tinha 7 meses. E aí bem nessa época que eu tava achando que eu tava respirando, assim, tentando vislumbrar um futuro, vislumbrar, assim, uma vida, assim, tipo, além de ser mãe. Eu comecei a ter essas crises de ansiedade por conta da privação intensa de sono, muita coisa pra fazer, muita sobrecarga mental, sobrecarga física. E aí eu tive que ir atrás de tratamento. Eu optei por tentar um tratamento homeopático antes de entrar com medicação. Eu ainda estava amamentando também, eu não queria ir por esse caminho. Eu queria tentar outras coisas antes. E no meu caso funcionou, eu mantive a terapia, entrei com a homeopatia, com o médico, né? Foi um médico que me prescreveu. E aí eu fui melhorando, o sono do Pedro também foi melhorando, né? Então tá tudo ligado. Nisso aconteceu o desmame, um desmame natural, ele simplesmente não quis mais mamar no peito. E aí, depois de tudo isso, né, quando o sono dele começou a melhorar, quando eu comecei a melhorar, parei de ter crise de ansiedade, teve o desmame, parece que eu, aí sim, melhorei. Aí sim eu comecei a me enxergar de novo, consegui me enxergar de novo, eu comecei a ter energia, vitalidade, assim, sabe? Alegria, vontade de fazer as coisas. Nossa, eu comecei a ver a Carol de novo. A minha vida nunca vai voltar a ser o que era, né? Eu sou mãe, é completamente diferente. Então, não é que eu comecei a ter a minha vida de antes, não, e nem quero. Porque ter a vida de antes significa não ter o meu filho, então eu não quero. Mas eu comecei a ver quem eu era, né? E parar de ficar naquela vibração baixa, sabe? Então é isso, energia, disposição, alegria, isso voltou.
Isso voltou tem uns 2, 3 meses, tem bem pouco tempo. Então, por isso que eu disse que eu ainda tô aí num processo, né? Meu filho tem só 1 ano, muitas mudanças, muitas coisas aconteceram. Eu tô morando em São Paulo tem 2 anos e meio. Parece muito, mas é pouco. É pouco por tudo que eu passei. Então eu ainda tô nesse processo de aceitação das mudanças, de entendimento, porque pra mim não é uma coisa fácil. Então o recado que eu queria deixar com essa minha história, além, claro, de que as pessoas podem aprender com cada coisa que eu falei aqui, alguém pode se identificar e tal, mas o que eu quero deixar é que às vezes a gente se acha meio peixinho fora d'água, né? Ai, meu, só eu não tô gostando da gravidez. Ai, só eu não gosto de mudar. O fulano gosta, o outro falou que gosta, que adora mudanças, que não sei o que é um passarinho e eu não sou, e não sei o que. E tá tudo bem, né? Não ser igual a todo mundo. Tá tudo bem ter um outro defeito, uma outra dificuldade. Todo mundo tem. E tá tudo bem, né? Faz parte da vida, né? E quanto antes a gente consegue enxergar esse nosso defeito, antes a gente consegue fazer alguma coisa a respeito disso para que melhore pra gente e também para que a gente possa se respeitar. Quando a gente coloca luz em alguma situação, a gente consegue olhar melhor para ela, se respeitar mais, entender mais ela. Então hoje eu olho, eu vejo, eu sei, eu tenho dificuldade de lidar com mudanças por conta da minha história de vida. Então hoje eu consigo me antecipar quando eu sei que alguma coisa que pode me tirar um pouco do eixo, assim, vai acontecer, eu consigo me antecipar, me preparar melhor para que o baque não seja tão grande, para que eu entenda melhor as coisas e para que eu não entre de novo num buraco desse.